projeto do táxi elétrico foi um projeto desenvolvido pela Prefeitura, em comunhão com a Nissan, Eletropaulo e Prefeitura, né, e a Detax. Mostra como o poder público está antenado com as novas tecnologias, está antenado com a busca de uma nova matriz ativa com relação à questão do transporte e do uso do veículo, e um uso mais inteligente. Não faz barulho, não tem a emissão de poluentes, como eu falei, o conforto é melhor do que um carro, vamos dizer, básico. A manutenção dele é muito simples, é pastilha de freio, é pneu, é suspensão que você utiliza e que você trabalha em cima disso. De resto, carregar ele na tomada e passear. Olá, seja bem-vindo ao Apartes Grandes Reportagens, o programa que traz para a TV os bastidores das grandes reportagens da revista Apartes, que é uma publicação da Câmara Municipal de São Paulo. Hoje vamos destacar o cenário dos chamados veículos verdes, aqui em São Paulo. E a nossa cidade teve uma lei sancionada em 2014, de autoria do vereador Antônio Donato, do PT, que institui a política municipal de incentivo ao uso de carros elétricos, híbridos ou movidos a hidrogênio. Para falar dos detalhes desta reportagem, eu recebo o jornalista Rodrigo Garcia, responsável pela matéria. Rodrigo, obrigada mais uma vez pela presença aqui no programa. Disponha, estou sempre aqui, que for convidado. E para começar, vamos explicar ao público, né, do que se trata essa lei, quais são os incentivos que ela prevê. A lei criou um plano, o plano municipal, né, que dizia que a prefeitura deveria estimular. E aí, estimular a utilização de carros elétricos, a hidrogênio, esses carros. Aí, este ano, o prefeito regulamentou a lei com duas medidas. As duas medidas são devolução de 50% do IPVA, que é pago 50% do IPVA, e isenção dos carros elétricos do rodízio municipal. Ou seja, os carros elétricos vão poder andar na cidade qualquer dia, qualquer hora. E só estão previstos os carros elétricos, né, nesses incentivos. Elétricos e os híbridos. Os híbridos. E a hidrogênio também, mas praticamente não há carro de hidrogênio circulando. E quantos carros circulam hoje na cidade elétrico? Você tem uma ideia? Olha, não dá para saber exatamente, mas os especialistas calculam de cerca de 400. 400 aqui na cidade de São Paulo. A maioria deles são táxis? Ou não? Táxi é a minoria, táxi são apenas 6. Nossa, pouco, né? Pouquíssimos. Mas é porque os táxis são apenas um projeto para que o paulistano conheça o carro elétrico. É basicamente como se fosse para mostrar uma amostra de como o carro elétrico pode ser bom. E tirando aí tem esses táxis. Os táxis, quais são os outros carros elétricos? Quais são os outros veículos que circulam na capital? Olha, tem vários veículos à venda nas concessionárias. Elétricos e híbridos, né? Você pode chegar na concessionária e comprar. Qualquer um. Agora não fica registrado nos registros da prefeitura. E como que surgiu essa ideia, né, de incluir táxis elétricos na frota da capital? Porque táxi elétrico, o paulistano é muito curioso, o ser humano é muito curioso. Então, é uma boa forma de conhecer. Antes de comprar um carro elétrico, é normal que a pessoa queira conhecer, para saber as qualidades, os defeitos. Aí você pega um carro elétrico e anda. E os taxistas estão gostando muito dessa experiência de dirigir um carro elétrico e os passageiros também. É isso que eu ia perguntar. Qual é a receptividade, né, dos usuários, dos passageiros dos táxis? Tem sido excelente. Segundo, conversei com taxistas, conversei com o presidente da Associação das Empresas de Táxis, todos são só elogios. E eles acham que o número de carros elétricos tende a crescer. Olha só. E para quem está assistindo o programa agora e não conhece a diferença, qual que é a diferença existe a diferença entre um carro elétrico e um carro híbrido? Quais são as principais diferenças? O carro elétrico é só movido a eletricidade. O híbrido pode ser movido a eletricidade ou a outro combustível, geralmente gasolina. Gasolina. E o movido a hidrogênio é bem difícil aqui no país, né? Ele é movido a água, que seria o mais ecológico, seria o ideal. Já existe, mas são coisas bem mínimas, bem pequenas, é um número bem limitado. Você falou em 400 carros, né, aqui na cidade de São Paulo. Você tem ideia desses números no país? Se ele é muito maior? Porque
Até que é um número razoável para a cidade, né? É pouco. É uma grande queixa que todo mundo faz. Nem queixa, é um lamento. É mais uma lamentação que todo mundo faz que o brasileiro ainda não esteja utilizando tanto o carro elétrico. Ele só tem vantagens do carro elétrico. Olha, Rodrigo, já que a gente está falando tanto do carro elétrico, vamos aproveitar então para dar uma olhadinha em um trecho dos bastidores desta reportagem. O projeto do táxi elétrico foi um projeto desenvolvido pela Prefeitura, em comunhão com a Nissan, Eletropaulo e Prefeitura, né, e a Detax. São 10 táxis em função desse programa. Foi iniciado com 10 táxis para se analisar a questão do impacto com relação aos veículos dentro da dinâmica das empresas, como os motoristas iam se adequar com isso, questão de manutenção, questão de demanda de energia, questão do uso do carro em si, como isso ia se inserir dentro do nosso mercado. O poder público está antenado com as novas tecnologias, está antenado com a busca de uma nova matriz ativa com relação à questão do transporte e do uso do veículo e um uso mais inteligente. Quando nós iniciamos o projeto, o dólar estava por volta de 2. E aí era R$200 mil o valor do carro. Hoje está por volta de 4. Então, esse mesmo carro está R$400 mil. Então, assim, fica uma questão difícil. Como é um veículo importado, então você tem uma incidência muito grande de impostos, tanto com relação à tributação, quanto com relação ao IPI. E aí, isso faz com que o carro que custe um valor menor no exterior, entre no Brasil com um valor muito grande. Então você acaba não tendo economia de escala para você conseguir comprar um veículo e colocar ele no mercado para fazer com que ele possa desenvolver de uma forma muito maior do que atualmente. Esse é o grande ponto, é o grande problema que nós enfrentamos. Olha, Rodrigo, a gente viu aí o custo, né, do carro elétrico nos bastidores dessa reportagem e é a principal dificuldade para a gente ter um número maior de carros elétricos circulando na capital. Era R$200 mil, com a alta do dólar, R$400 mil um carro elétrico, é muito dinheiro, né? Sim, a principal queixa de todos é a questão dos preços. Eles dizem que o preço está alto não só por causa do dólar, mas também da grande incidência de impostos. O governo federal deu um passo na tentativa de diminuir o carro elétrico e isentando os carros elétricos e híbridos do imposto sobre importação. Mas outros impostos incididos, outras taxas, realmente fica muito caro. Fora da realidade, né? Para uma pessoa comum comprar um carro desse. Outra coisa, e um carro elétrico, em média, custa mais de cerca de 50% a mais do que um carro a gasolina, o álcool. Então, é complicado. E outra dificuldade são os postos de recarga também. A gente tem vários na cidade ou são pontos específicos? Temos alguns nas cidades. Agora, uma coisa interessante é que você pode recarregar seu carro em sua casa. Um custo mínimo é possível. Você faz umas pequenas mudanças na rede elétrica e você fica com o carregador em casa. Isso facilita bastante. Você chega em casa, você coloca prazo para carregar, toma banho, janta, depois já está carregado. Então você tem que ter um aparelho específico para carregar, para deixar bem claro que não liga o carro na tomada. Não. Você faz umas pequenas mudanças na rede elétrica de sua casa e depois você já pode carregar. E esse número de postos de recarga para os táxis, eles são suficientes para... São, para os taxistas, eu falei com o taxista, ele disse que é o suficiente porque o taxista já roda muito. Então, sempre assim que ele está rodando perto do imposto, para lá e pouco tempo carrega. Rodrigo, nosso papo está muito interessante, mas nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais apartes, grandes reportagens. Até já!